se um pastor te dava uma palavra, falava algo com você, muitas vezes você acreditava fielmente naquilo, tomava posse daquilo ali e ia tomar as providências no qual ele tinha te recomendado. Hoje em dia, eu vejo que se um pastor vai falar com o pessoal da nossa geração, eles dão um Google. Né? Peraí, vou dar um Google aqui ou se não, vou consultar o outro pastor dali para realmente verificar se é isso mesmo que funciona. Então, quais são as dificuldades hoje que vocês, como pastores, e principalmente nós estávamos lá na sua igreja, né? Eu fiquei assim, encantada com o tanto de pessoal, jovens, né? Da nossa idade, todo mundo lá. Lá na nossa igreja também tem muita gente. Qual que é a dificuldade que vocês têm hoje com essa geração? Hello, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um episódio do CaroCast. Hoje eu estou aqui com 2 convidados muito especiais para abordar um tema que vai ser muito edificante na vida de vocês. E eu quero começar apresentando meu querido e amado pastor Lucas Tel, e uma salva de palmas para ele. É isso aí! Até que enfim, porque assim, Guga, lá em Brasília fez um terror comigo, sabe? Falou que ele não era convidado, sendo que ele vive desmarcando comigo, fazendo essas coisas. Chorou. Ele gosta de fazer essa cena. Momentos ceninha. Especiais com pessoas especiais. Desculpa. E agora, gente, eu quero falar pra vocês que veio um convidado muito especial, alguém muito querido que meu irmão me apresentou e que eu tenho muita admiração e carinho. E uma salva de palmas pro Gustavo Paiva. Enio, seu salário tá em dia? Cadê as palmas, Enio? Guga, eu queria que você se apresentasse, o pessoal já te conhece, mas nós aí de casa, vale a pena você contar um pouquinho da sua história. Se apresente, por favor, e obrigada por estar aqui, por disponibilizar seu tempo, sua sabedoria, seu talento para estar aqui conosco, edificando a vida de outras pessoas. Sou muito grata a você, a sua vida. Amém. Muito obrigada. Amém. Para mim é uma alegria estar aqui, Caru, Lucas. Você já me apresentou, meu nome é Gustavo Paiva. Eu sou casado há 18 anos com Mara, tenho 3 filhos. Hoje eu pastoreio uma igreja local em Brasília e também sou líder de um movimento, uma organização chamada Nova Geração, que tem como objetivo levantar, treinar e equipar líderes para a sociedade. Então, grande parte do meu trabalho é equipar liderança, levantar liderança, formar liderança e posicioná-la de uma maneira sadia para o mundo, né? E tem 4 anos que eu estou pastoreando uma igreja local, então tem 4 anos que eu tenho dedicado parte do meu tempo à construção de um movimento local, como eu disse, na cidade de Brasília, e Deus tem agraciado a gente lá com crescimento, com avanço, com bondade e tudo mais. E também eu tenho dedicado parte do meu tempo à construção dessa mentalidade de liderança. Então é isso que eu faço, um pouco do que eu faço hoje. Líder nato, né? Lucas, você quer se apresentar? Porque, assim, acho que o pessoal é mais fácil conhecer você nas minhas redes sociais que eu, né? Mas fica à vontade aí. Bom, hoje eu tô aqui só para ouvir aqui o Gustavo Paiva, né? Mas me apresentando. Meu nome é Lucas Tel, sou pastor da God Provider, um dos pastores da God Provider, lidero um movimento chamado Freedom Movement, né? Que tem como intuito de impulsionar as pessoas para viverem o propósito delas. E, enfim, é isso aí. Bom, pessoal, para entrarmos no tema de hoje, eu quero começar contando algo, né? Que eu falei até pro Guga, falei, você faz parte desse podcast e você não sabe, então eu vou te contar algo muito especial para entrarmos no tema de hoje. Conta. Há alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, eu tinha uma loja, a Moncloa, né? Que era lá no Shopping Flamboyant, e eu estava passando por essa transição, estava no início da minha conversão, né? E o Lucas, ele todo dia lá me pentelhar. Então, ele ia lá tomar chá, mas... Ele sabe fazer bem isso. O chá do Lucas era assim, um açúcar, uma xícara só de açúcar e um pouco de chá. E nesses dias que ele foi lá, ele falou assim, irmã, vou levar um grande amigo meu para tomar um chá aí, o Gustavo Paiva, lá de Brasília. Quero te apresentar ele, uma pessoa que eu gosto muito. Eu falei, não, então vem que eu estou esperando vocês. E aí você foi lá na loja, tava eu, o Lucas e o Weber. E no final, o Lucas gostava de pedir todo mundo para orar por mim. Acho que ele já estava um pouco cansado assim, do fardo. E aí todo mundo que chegava e falava, ora pela minha irmã, por favor, ora pela minha irmã.
E aí, no final que a gente terminou de tomar um chá, durante a gente até conversou, compartilhou um arquivo especial do Lucas, que eu, inclusive, atualizei ele, depois você liga o AirDrop. O melhor. E aí, no final, nós fomos lá no... Eu tinha um escritório em cima, na loja, lá no Flamboyant, e nós fomos lá e o Guga fez uma oração por mim. E nessa oração, gente, o mais surreal foi que ele não sabia de nada que estava acontecendo na minha vida, mas eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Eu estava, assim, passando onde eu e o Guilherme, a gente ainda estava separados, estava passando por uma separação, estava com problemas em diversas áreas da minha vida, com uma criança pequena. E era aquele momento que eu falava assim, Deus, não tem como mais para mim. Eu falei, não tem como. E quando ele terminou de orar, ele me entregou uma palavra, eu falo que até hoje eu lembro de 3 palavras que eu recebi na vida, e uma delas foi a do Guga. Glória a Deus. Na hora que ele falou assim pra mim, ele começou a falar coisas que na hora eu falei, esse cara é doido. Eu pensei comigo, porque não tinha nada a ver com as circunstâncias que eu estava enfrentando, sabe? Você estava falando coisas que o Senhor estava te mostrando, que iria acontecer ali no meu futuro, promessas. Eu lembro que uma das coisas que você falou pra mim foi que a minha voz seria escutada por toda uma geração. E que através do meu testemunho, que vidas seriam edificadas e vidas seriam levadas para Jesus. Aleluia. E eu lembro que na hora você ainda falou assim, seu ministério é tão grande que eu tô vendo aqui. Na época, gente, eu não sabia nem que era ministério. Quando a gente terminou, eu cheguei no Lucas e falei, Lucas, que tal de ministério é esse? Me apresenta essa pessoa. Me leva lá no ministério que o Lucas falou. E você falou muitas coisas que naquele momento eu falei assim, se eu fosse pensar com a visão terrena, com as circunstâncias que eu estava enfrentando, eu falava, não tem como acontecer isso na minha vida. Não tem a menor chance. Eu estou no fundo do poço, estou passando por tantos problemas, como que eu vou ser testemunho para alguém, como que minha voz vai alcançar vidas, como que eu vou levar vidas para Jesus, como que a minha vida vai mudar dessa forma. Só que aí na hora que a gente ainda foi embora, eu ainda brinquei com o Lucas, né? Falei assim, Lucas, adorei seu amigo, muito gente boa. Mas eu acho, será que ele orou pela pessoa certa? O Lucas falou, confia. Mas eu confiei naquela palavra. Por mais que não fizesse sentido naquele momento, eu confiei. E foi tão rápido o que Deus fez na minha vida, assim, depois daquela palavra, depois de algum tempo, aquela palavra me deu força e me deu ânimo. Por mais que eu não enxergasse o final do túnel, eu sabia que tinha. Eu sabia que Deus estava me levando para aquele lugar, por mais que eu não pudesse ver. E aquilo me deu ânimo todos os dias, quando eu levantava cedo, mesmo passando pelas dificuldades que eu estava passando, que eu ia trabalhar, eu lembrava da palavra que você tinha me dado. Eu falava, não, Deus, eu creio nisso. E depois de alguns meses, as coisas começaram a acontecer. Então, assim, hoje, uma das coisas que você falou em relação a voz alcançar pessoas, hoje nós estamos aqui nesse podcast, que foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Que era uma forma de levar pessoas, levar um pouco do Evangelho, levar Jesus à vida de outras pessoas que pudessem ser alcançadas assim como eu fui. Amém. Então, hoje eu consigo ver aquelas promessas de 3 anos atrás que você liberou para mim serem concretizadas na minha vida. Amém. Obrigado por contar isso. Então, você faz parte desse podcast também. E entrando nesse tema, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Sabe, como que é a gente liberar, às vezes, destino das pessoas, pessoas que não são cristãs, mas que às vezes têm a oportunidade, igual eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, porque, para quem não sabe, o Lucas, ele era meu amigo de faculdade. Então, na faculdade, nós nos conhecemos, eu não era cristã, e ele sempre falou de Jesus para mim, e depois de muitos anos, eu fui para a igreja dele, e lá nós estamos lá até hoje. Então, tem pessoas que não são cristãs, mas têm essa oportunidade de conhecer pessoas que levam a palavra até ela. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, tanto que isso faz a diferença na vida das pessoas, escutar uma palavra vinda do Senhor. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma realidade terrena e existe uma realidade suprema. A realidade suprema é aquilo que está sobre a realidade terrena. Então, Deus muitas vezes chama as coisas que não são para se tornarem. Então, nem sempre, quando Deus chama, a pessoa está preparada para fazer aquilo. Então, Deus chama uma família de estéril para ser pai de nações. Então, Abraão e Sara. Então, Deus chama um homem gago para falar a Faraó.
E a gente olha muitas vezes para a nossa capacidade, né? E não no poder da palavra que está sendo liberada. E não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a palavra. A palavra é viva, a palavra é poderosa, vai passar céus e terra, mas a palavra não vai passar. Então tudo que a gente precisa é uma palavra. E normalmente quando Deus está gritando essas palavras, nós estamos entendendo ela pela realidade que está ao nosso redor. Mas a palavra é além da realidade. A palavra cria a realidade. Ela não só revela a realidade, ela cria a realidade. Então é mais ou menos assim, quando Deus fala algo com você, você está ouvindo e começando a enxergar. Sim. Nem sempre o que você escuta é igual àquilo que você está vendo. Então Deus dá visão pela audição. Deus fala e a gente vê. A gente não vê para crer, a gente escuta para crer. Porque a fé vem pelo ouvir. Então quando Deus pega alguém e fala bem assim, olha, eu vou fazer isso com a tua vida. O cara olha para ele, olha para o lado, olha para trás, será que é comigo mesmo? Igual foi comigo. Eu só acreditei que eu era a única mulher. Tava lá, falei, é eu então. É porque Deus está criando uma realidade através da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve Luz. Não havia luz. Então a palavra cria realidades. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa crer antes de ver. Sim. A gente precisa se apegar antes de existir. Isso é a fé na palavra. Então essa é a primeira coisa, o campo da palavra. Agora existe um segundo campo, que é o campo da terra. A terra é o nosso coração. O nosso coração pode ser uma terra dura, pode ser uma terra frutífera, pode ser uma terra com espinhos, pode ser uma terra rochosa, pode ser uma terra à beira do caminho, né? Que é a palavra do bom semeador, né? Que saiu a semear, né? Na verdade, do semeador que saiu a jogar sementes e a semente caiu em várias terras. Então, o que Deus faz? Deus prepara o nosso coração através do Espírito Santo para receber a palavra dele. Sim. Então, o Espírito Santo começa a vir sobre nós, começa a nos preparar para essa palavra. E quando a palavra cai em terra fértil, você começa a perceber assim, ainda não é, mas pode se tornar. E aí você começa a regar aquilo. E você rega como? Você rega com esperança, você rega relembrando o que Deus falou. Você rega lendo a palavra de Deus e dizendo, essa é a minha vida. Então você confessa antes de existir, porque você começa a crer no que Deus falou. Então o funcionamento é muito simples, é o seguinte, você recebe uma palavra, você libera, você crê na palavra, você libera a palavra e agora essa palavra cria o seu mundo. Quando eu estou diante de pessoas, eu estou diante, por exemplo, do Lucas aqui. Lucas, nós estamos conversando, faz de conta que eu não conheço o Lucas, e ele tem uma vida ordinária, uma vida normal, e eu começo a perceber uma palavra de Deus para ele. E eu estou liberando essa palavra para ele, mesmo contrária à realidade que ele está vivendo. E aí qual o papel dele? O papel dele é ouvir a palavra, crer na palavra, guardar a palavra, confessar a palavra e começar a viver a realidade dessa palavra. Então, muitas vezes funciona... Na verdade, o reino de Deus funciona assim. Crie, por isso falei. Então, nem sempre você vai encontrar as pessoas da melhor forma. Você precisa enxergar elas com a mentalidade de Deus, com a visão de Deus, declarar a palavra de Deus e deixar essa palavra transformar a vida delas. Incrível. Então, nós podemos falar que quando uma palavra é liberada, é necessário você acreditar naquela palavra para que ela possa vir se concretizar. É isso? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, igual eu falei no meu caso, eu tive fé naquilo, por mais que parecia impossível, eu tive fé. Eu falei, não, isso Deus falou, vai acontecer. Mas tem pessoas que falam, não, isso não era para mim, não, nem escutei isso, tchau. Então, muitas vezes Deus vai te falar coisas que você não vai acreditar no início. Mas Deus vai te empurrar para um campo de fé. Por exemplo, Deus falou para Abraão duvidou, Sara duvidou. Né? Ela falou, eu estou avançada de anos, ela na verdade já estava até rindo. Aí Deus vira, por que a sua mulher está rindo? Aí Sara, não estou rindo não. Ela mente para Deus, Deus falando para ela que ela estava rindo. Mas o que Deus fez? Deus trouxe Abraão para fora da tenda e disse, conta as estrelas dos céus. Aí ele começou a contar, você conta as areias da praia. É impossível, Deus, assim vai ser sua descendência. Então Deus começou a criar elementos, tanto para a noite quanto para o dia, para que eles aprendessem ou eles entrassem em um campo de fé. Então o que Deus faz? Deus libera uma palavra, se a gente não tem fé naquela palavra, Deus vai nos empurrando para um campo de fé, Ele vai criando ambientes, caminhos, para que a gente se encha de fé para aquilo. E muitas vezes é uma pequena coisinha assim, você olha e fala assim, cara, agora eu tenho fé. Então, nem sempre no início começa com fé. Guga, falando sobre palavra, qual foi a palavra assim, que marcou a tua vida, assim, no seu processo de conversão?
A palavra que marcou a minha vida é você é um filho amado. No dia que eu entendi que era um filho amado, eu comecei a abrir mão da opinião dos outros, eu comecei a me tornar um homem de Deus, assim. E não tinha a ver com o meu amor por Jesus, sabe? Eu sei que é importante a gente amar o Senhor, né? É um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a força, com todo o entendimento. Mas minha vida começou a ser mudada quando eu percebi que Deus me amava. Quando eu percebi que Deus acredita em mim. Eu entendi uma coisa, Lucas. Você é salvo quando você acredita em Jesus, quando você acredita em Deus. Sim. E você é transformado quando você percebe que Deus acredita em você. Uau. Quando você fala assim, Deus acredita em mim, Deus me ama, cara. Então as coisas começaram a mudar quando eu percebi esse amor por mim, de Deus por mim. E eu percebi esse amor no meio de um pecado. Yeah. Eu tinha errado, eu estava falando para Deus, Deus me corrige, faz algo. E ele me falou de uma maneira muito clara, eu te amo. E foi só isso. Parece simples, mas foi só isso. Foi poderoso, né? Mudou a minha verdade, assim. É engraçado, porque quando olha que interessante, Jesus é batizado, sai das águas, vai começar o seu ministério público de 3 anos. Sim. 3 anos do ministério de Jesus. Jesus passou 30 anos escondido para 3 anos em evidência. Sim. Essa geração quer aparecer muito rápido, né? Então a gente tem que... processo. Essa geração quer chegar muito rápido lá. São 30 anos de raiz para 3 anos de exposição. E quando Jesus vai sair das águas, depois do batismo de João, ele está prestes a começar o seu ministério público. Ele ia fazer milagres, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, abrir os olhos dos cegos. Ele ia mudar a história, ia dividir a história no meio. E aí, Deus não vira para ele e fala, você vai curar enfermos, você vai libertar pessoas. Deus falou para ele, você é meu filho amado. Yeah. Você é meu filho amado. Então, o que Deus estava fazendo para ele? Deus estava dando a base para o ministério dele. O amor que iria garantir o avanço. Né? Então é isso. Eu acho que a coisa mais forte que mudou minha vida foi me sentir amado. Hugo, foi bom o Lucas perguntar isso. Você veio de uma família cristã? Sim, cristã sim. Eu vim. Meus pais eram católicos apostólicos romanos, né? A minha mãe se converteu se tornou evangélica, né? Ou cristã evangélica, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, meu vizinho de parede, né? Em Brasília, o vizinho de parede, os vizinhos próximos, todos eles eram cristãos de uma igreja batista tradicional de Brasília. E eles eram líderes do louvor da igreja. Então, um tocava violino, outro tocava piano, outro tocava sax, outro tocava violão. E eles faziam o culto doméstico. E como meu pai é um fazendeiro, então meu pai viajava comprando, formando e vendendo fazenda. Então, ele passava muito tempo fora de casa. Então, a minha mãe ficava em casa, chegava e ficava ouvindo ali aquelas músicas. Um dia bateu na porta e falou, ei, posso participar desse culto doméstico? Pode entrar. Ela entrou e entregou a vida para Jesus ali. Aí ela orou um ano e meio depois, meu pai veio ao Senhor. De uma maneira sobrenatural. É até diferente, né? A pergunta que eu quero fazer. Porque a gente acredita, assim, quem não tem muito entendimento, que vir de um lar cristão não significa que você teve um encontro com Jesus, né? Muitas pessoas falam, ele veio de um lar cristão, então nasceu tendo um encontro com Jesus, só que a gente vê que as coisas não são assim. Quando que você teve um verdadeiro encontro com Jesus? Na minha adolescência. Eu cresci numa quadra... Brasília é quadra, né? Não são bairros. Então, eu cresci numa quadra extremamente violenta e meus amigos, todos eles eram pessoas que... Ou 90% deles eram pessoas que mexiam com drogas e todo mundo muito doido, né? Então, eu cresci no meio de uma loucura, assim. A minha quadra era uma loucura. O lugar que eu cresci era uma insanidade, cara. E tinha um Deus dos meus pais, mas não era o meu Deus. E eu tive o meu encontro com o Senhor genuíno, foi num retiro de carnaval, quando eu tinha por volta de 16 anos. 16 anos, para 17 anos. O Senhor me tocou de uma maneira muito profunda. Eu tive uma visão aberta, assim, como eu estou te vendo. Eu entrei numa visão, milhares de jovens, eu era o pior cara do lugar. Todo mundo estava santo, todo mundo estava buscando a Deus. Você era o mais atentado. Eu não. Eu estava na última cadeira mascando chiclete com a minha camisa da Bad Boys, de bermudão da Ciclone, sandália da Kenner, mascando chiclete, dizendo que hora que esse negócio vai acabar. Eu estava no culto dizendo que hora que esse negócio vai acabar. Aí, de repente, eu senti uma presença vindo sobre mim, meu coração, meu peito começou a queimar, minha mão começou a balançar.
E eu comecei a me lembrar das coisas erradas que eu tinha feito e vi um profundo arrependimento no meu coração. Eu estava chorando em arrependimento. Eu entrei nessa visão. Milhares de jovens, eu vi milhares de jovens saindo do Brasil, se levantando do Brasil e saindo do Brasil. Eles atravessavam o Oceano Atlântico andando. Bom. Entrava na Europa, incendiava a Europa, existia um fogo. Fogo entrava na Europa, descia para a Ásia, descia para a África. E o Senhor me falou bem assim, você é um dos líderes dessa geração no futuro. E eu estava chorando muito, assim, estava tremendo. Aí eu levantei, tremendo. O pastor que estava pregando falou, você é garoto que está tremendo. Virei ponto de referência, né? Aí estou tremendo. Aí ele falou, vem aqui na frente. Aí eu fui, tremendo na frente. Eu estava com aquela camisa que eu usava, era uma camisa símbolo de rebeldia da época. Uhum. Então eu saí rasgando a camisa, estava rasgando a camisa. Cheguei praticamente nu na frente do palco, assim, da plataforma. Aí ele apontou para mim e falou assim, Deus vai levantar uma geração no Brasil nas próximas décadas. Vai ter um fogo sobre elas, ela vai atravessar continentes, oceanos, vai chegar em continentes, vai incendiar povos. Você faz parte dessa geração. A mesma visão, a palavra da mesma visão. Foi o dia que eu vim para o Senhor. Eu converso muito com pessoas a respeito disso. É muito diferente quando você tem um encontro com o Senhor, né? Uhum. Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas que vão em busca, mas que elas não conseguem ter aquele verdadeiro encontro com o Senhor e acaba que a vida delas não são transformadas. Eu falo porque eu acho que eu já fui de tudo um pouco antes de ser evangélica. Eu procurava Deus, eu sempre tive fome de Deus, eu procurava Deus insistentemente. Então, se me falava, não, vamos ali na religião tal, na cabala, que ali você vai ter um encontro com Deus. Eu estava lá. Você estava com fome de Deus. Eu estava lá. Não, então vamos lá que eu quero ter esse encontro com esse Deus que vocês falam. Não, mas tá tendo ali na espírita, não, então vamos lá, eu tô indo. Então, eu sempre fui procurando, mas não encontrei. Então, essa fome ficou comigo ali, no meu coração, até eu encontrar o abençoado do meu irmão, que me levou lá na igreja, e eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. E a partir daquele momento, teve gente que depois da minha verdadeira transformação, que foi depois que eu conheci Jesus, que falou assim, o que aconteceu com a Caru? Ela ficou doida? O que fizeram com a mente da menina? Muita gente me mandou essa pergunta, sabe? Caru, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, é algo que para mim é muito difícil de explicar. Né? Mas é que a partir do momento, igual você falou, que o Espírito Santo, que eu senti aquela presença do Senhor, é como se eu me arrependesse de tudo que eu tivesse feito, como se eu me despisse assim, realmente, que eu falasse assim, não, agora não. Aqui não entra mais pecado e tudo começou a se transformar. E eu falo para as pessoas que é difícil explicar isso. Então, o que você tem para falar para essa geração? Pessoas que têm fome de Deus, que querem mais dele, mas que não conseguem ter esse encontro com o Senhor. A primeira coisa é que qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus sobra espaço demais. Muitas vezes a gente tenta preencher esse espaço com bens, com família, com sucesso, com fama, com dinheiro, sim, seja lá o que for. E qualquer coisa que você colocar no espaço de Deus vai sobrar. Qualquer coisa que você colocar nesse lugar de Deus vai sobrar espaço. Porque existe um lugar que é só dele. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que só existe um caminho. Não existe 2, 3 ou 4. É um caminho. A Bíblia fala que Jesus é o caminho que nos leva de volta para Deus. Então não existe 2 caminhos. Existe um caminho. O que a gente faz muitas vezes? A gente tenta achar caminhos paralelos, né? Então, a nossa fome é genuína, mas a gente busca religião, a gente busca guru, a gente busca tanta coisa, cara. Tem aquela frase que o pessoal fala, né? Todas as religiões, tudo leva a Jesus. E é uma baita de uma mentira, né? Só existe um caminho, Jesus Cristo. Só Jesus. A Bíblia fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E ninguém chega ao céu se não for por Ele. A Bíblia fala que Jesus, mesmo sendo como Deus, não exultou ser como tal, mas antes disso tomou a forma de servo e se submeteu à morte de cruz. Para quê? Para que todos aqueles que estivessem nele pudessem voltar ao Pai ou pudessem se tornar filhos de Deus. Então a gente tem que entender algo, que nada ocupa o lugar de Deus. Sim. E Deus é Jesus. Jesus é Deus. Então a gente só pode chegar até Deus através de Jesus. Então, meu conselho é você ser genuíno, sabe? Ser sincero, você se ajoelhar, levantar suas mãos aos céus, ou dobrar a sua cabeça, fechar seus olhos e dizer e falar com as suas palavras: Jesus, eu preciso de você. Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Eu
posso ter tudo, mas na verdade ficarei sem nada. Só é você. E quando você entende que você precisa dele, que você precisa de um Salvador, aí tudo começa a mudar. Pensa assim. E a terceira e última coisa. Você pode se perguntar: por que eu preciso de Jesus? Vou te explicar por que a gente precisa de Jesus, é o ponto 3. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão fora de Deus. É mais ou menos como se você caísse numa piscina, estivesse se afogando, se debatendo dentro da piscina, você não sabe nadar, e você está tentando sair daquela piscina, piscina funda, o que vai acontecer com você? Você vai morrer, porque você não sabe nadar. Alguém tem que pular naquela piscina e te tirar de lá. Isso é Jesus vindo a nós. É quando a gente está se debatendo nessa vida, tentando sair dela, ou tentando fazer tudo pelas nossas forças ou pelo nosso esforço, mas a gente é pecador. Então tem que vir alguém que saiba nadar, que nunca pecou, entrar no mundo de pecador e nos tirar de lá. Então o meu conselho é: olhe para Jesus, entenda que você não consegue salvar a tua vida. As tuas boas obras não salvam a tua vida, porque você é um pecador, e eu também sou um pecador. E só alguém que nunca cometeu pecado pode nos tirar do pecado. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. Bom, né, a gente está aqui encaminhando para o final, né? Que o tempo do Guga aqui está apertado. Mas tem algo que o Lucas e você têm em comum, e eu queria que a gente entrasse nesse assunto rapidamente. Vocês vêm de família, né? O pai de vocês, os pais que fundaram, vamos dizer assim, a igreja, que vocês hoje, né, estão lá à frente. O que vocês conseguem enxergar que mudou na questão de pastorear pessoas, de estar com pessoas, para a geração deles para de hoje? Eu não vim de família, né, evangélica, mas pelo que eu percebi antigamente, se um pastor te dava uma palavra, falava algo com você, muitas vezes você acreditava fielmente naquilo, tomava posse daquilo ali e ia tomar as providências no qual ele tinha te recomendado. Hoje em dia eu vejo que se um pastor vai falar com o pessoal da nossa geração, eles dão um Google, né? Peraí, vou dar um Google aqui, ou se não, vou consultar o outro pastor dali para realmente verificar se é isso mesmo que funciona. Então, quais são as dificuldades hoje que vocês, como pastores, e principalmente nós estávamos lá na sua igreja, né? Eu fiquei assim, encantada com o tanto de pessoal, jovens, né? Da nossa idade, todo mundo lá. Lá na nossa igreja também tem muita gente. Qual que é a dificuldade que vocês têm hoje com essa geração? Vamos lá. A gente tem uma geração hoje que é uma geração, como você falou, que tem muita informação. Então, é uma geração 15 segundos. 15 segundos rola feed. 15 segundos rola feed. Então, você tem uma distração gigante para essa geração. Então, a primeira coisa é você ter uma mensagem que conecte, que tira as distrações. Eu volto a repetir. A gente tá aqui, mas milhares ou centenas de notícias estão rolando aqui. Quando eu parar e ligar o celular, vem ali o WhatsApp, vem o Instagram, vem um monte, vem push chegando toda hora. Então, como é que eu prego para uma geração dessa? Como é que eu prego para uma geração que a todo tempo está distraída? Distração é um dos principais motivos que leva ao fracasso. Como eu prego? Eu prego através de uma presença do Espírito Santo envolvente, através de uma linguagem visual que me ajude a comunicar. Eu prego através de uma estética, até a estética, a beleza, a excelência, a criatividade. Comunica com essa geração. Então eu uso de elementos que são elementos que carregam um poder comunicativo e tento canalizar todos eles para uma palavra. Esse é o número 1. Número 2, a dificuldade pregada para essa geração através dessa quantidade de informação. Quando você prega algo, hoje o púlpito, ele não é o ponto final. Sim. Ele não é o ponto final. Mas ele pode ser o ponto inicial. De quê? De uma pergunta, de uma questão. Então, o que eu preciso? Eu preciso mais do que uma palavra rebuscada, eu preciso da presença do Espírito Santo. Sim. Porque o cara pode entrar no Google e pegar qualquer tipo de informação. Mas a presença do Espírito Santo que ele teve dentro de um culto, a verdade real da presença, do toque que ele teve dentro de uma reunião, aquilo ali ele não vai encontrar no Google. Ele não vai encontrar no Google
o caroço que sumiu do pescoço. Ele não vai encontrar no Google, sabe, a perna que não movimentava, agora a gente estava agora em Recife, há 2 semanas atrás, um cara que tinha sofrido um acidente na perna, ou um acidente de moto, e a perna dele tinha ficado paralisada. E ele levantou e saiu correndo dentro da igreja. Igual o cara que estava na Universidade Federal do Amazonas, que tomou um tiro no rosto, a bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e alojou aqui na cervical. E no meio da ministração ele começou a sentir uma dor na cabeça, de repente um gosto de metal na boca e cuspiu a bala do revólver. Ele veio com a bala para frente. Vamos lá. Como ele pode negar isso? Como ele pode negar uma manifestação de Deus? Como ele pode negar alguém que está do lado dele que experimentou uma libertação das drogas? Por quê? Porque o Evangelho é fatos. O Evangelho é uma religião de fatos. Algo que eu estava conversando com um amigo meu, acho que anteontem. Ele estava falando, cara, eu recebi um confronto de um ateu na universidade. E ele falou assim, cara, quero eu e você um duelo, diante de todo mundo, todo o teu grupo. Você topa? Ele falou assim, topo. Só que eu topo o seguinte, se você trouxer 10 pessoas que são ateus, que reconciliaram na família, que estavam separados e o ateísmo reconciliou eles. Traz para mim 3 pessoas que estavam envolvidas em drogas e saíram das drogas por causa do ateísmo. Traz para mim, coloca na mesa 3 pessoas que estavam em depressão e largaram a depressão por causa do ateísmo. Aí a gente começa a conversar. Aí o cara não tinha resposta. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião de fatos. Então, a pregação ela precisa vir carregada de fatos, de verdade. Porque eu posso googar, posso até aprender outra coisa, mas aquela experiência que o cara teve lá dentro, qual foi a minha, cara, não tem como eu negar isso. Não tem como eu negar, cara. Sim. O Jesus que me tocou e me tirou do lugar onde eu estava. Sabe? Eu sei a vida que era para mim. Eu sei onde Jesus entrou. Eu sei o Jesus que estendeu a mão e falou, sai daí, cara. Isso não é o teu lugar. Então, é muito mais do que palavras soltas. É muito mais do que uma pregação rebuscada, uma filosofia, uma visão de mundo. Não. É o poder de Deus. Então, eu tento pregar um evangelho que carregue uma inteligência, sofisticado, sim, uma linguagem visual que empurre, mas que tem o poder empurrando tudo por trás. A demonstração de poder. É muito interessante isso que o Guga estava falando, porque eu acredito que muitas vezes as pessoas têm um conhecimento, mas não têm a revelação. Uhum. Então eu acredito que o que nós devemos apresentar para essa geração, na verdade, é o que Jesus estabelece. Jesus não vem para apresentar, na verdade, Jesus não vem para mostrar uma religião, né? Mas vem para ter um encontro realmente com Deus. Eu acredito que o que nós precisamos mostrar para essa geração é um encontro com Deus. E uma das coisas que, como eu me conecto com essa geração, assim, por exemplo, a gente tem diversas experiências, por exemplo, com o nosso grupo que a gente teve, né, um grupo de evangelismo. No tempo de pandemia, a gente teve esse grupo e a maioria das pessoas não eram cristãs e talvez a maioria delas nunca tiveram uma experiência com Deus. E um momento simples mesmo, onde a gente estava trocando experiência, falando sobre Jesus. E todo momento, tipo assim, todo final do nosso grupo, né, do nosso culto, Jesus aparecia. Cara, isso era poderoso. Porque é muito mais do que palavras, é muito mais do que né, uma liturgia, né? Mas é uma experiência real, é como o Guga falou. Eu acredito que é essa questão de você levar as pessoas a ter um encontro com Deus real mesmo. Assim. 3 semanas atrás eu terminei o culto lá na I, em Brasília. Aí normalmente eu vou para a Sala Verde, né? Fico sentado lá desacelerando. Né? Mas esse dia eu decidi descer e sentar na escada. Fiquei sentado na escada, assim, que liga a plataforma ao auditório. Aí veio uma menina, posso falar com você? Claro, chega aí. Ela chegou e falou assim, eu posso te contar um testemunho? Eu falei assim, por favor. Ela falou, olha, eu quero te explicar como é que eu cheguei aqui. Eu estava muito depressiva, passando por muitos problemas, acabei relacionamento, minha vida estava quebrada. E eu decidi me matar. Então eu peguei um vidro de Rivotril e eu tomei ele inteiro. E tomei mais alguns remédios que eu não recordo o nome. E quando eu tomei tudo, eu estava na fazenda da minha família. Eu me arrependi de ter tomado tudo. E eu corri para a capela da fazenda. E tem uma cruz na capela. E
corri para aquela capela e eu abracei a cruz pedindo misericórdia de Deus. E eu estava já meio grogue, a cruz caiu, bateu na minha cabeça e no chão e fez um barulho terrível. E as pessoas chegaram a mim por causa dessa queda dessa cruz. Me pegaram e me levaram para o hospital e eu fiquei em coma. Eu passei semanas em coma. E no meio desse coma eu tive uma visão, um sonho, sei lá, eu não soube explicar o que era, se era um sonho, se era uma visão. Eu vi luzes, eu vi um palco, eu vi uma cenografia parecendo montanhas e aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei, graças a Deus, Deus me trouxe de volta e 2 semanas depois eu tive alta e eu estava rolando o feed do Instagram, passando os stories e de repente uma foto. E quando eu vi a foto, era a foto do meu coach para concursos. E tinha essa foto que ele tinha batido. Eu apertei, falei assim, esse lugar é o lugar que eu sonhei. Oh. E lá estava a localização. Eu cliquei, era a igreja. E hoje eu estou aqui para entregar minha vida para Jesus. Uau. Então a nossa mensagem não é uma mensagem que você acha no Google. A nossa mensagem não é uma mensagem que você vai lá e Google lá. A nossa mensagem é uma mensagem de poder, de autoridade, de transformação. Foi assim que o Evangelho cresceu sempre. Eu costumo falar muito que mensagens, pregações bonitas, você pode realmente abrir seu Instagram, que você vai ver várias, né? Diversas pessoas falando coisas muito bonitas, mas aquela que leva, que é carregada da presença e da unção do Senhor... É diferente. E uma vez eu escutei uma frase que foi muito edificante para minha vida, porque eu fui a primeira de toda a minha família a me converter, né? E ir para a igreja. Então, assim, a gente passa por obstáculos. E eu queria muito falar com a minha família, sabe? No início eu ficava pensando muito sobre isso e uma vez eu escutei do Weber, que ele virou para mim e falou assim, irmã, para a família a gente não prega, a gente vive. É isso aí. E aí eu comecei a viver. E aí ontem, até contando esse testemunho aqui para vocês, sim, ontem eu recebi uma bênção de Deus, que a minha irmã mais velha batizou. Aceitou Jesus e batizou. E ontem eu estava assim, passei o dia inteiro emocionada, agradecendo a Deus por isso. E eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que falava que estava lutando muito por toda a família e perguntando como que você fez para sua irmã se converter. E eu virei para ela e falei assim, eu não fiz, eu só vivi. E realmente eu não precisei pregar para minha irmã. Eu comecei a viver aquilo que o Evangelho falava. E a minha irmã falou para mim que o start dela querer buscar a Deus, ela falou assim, peraí, a vida da Carolina é outra, a família da Carolina é outra. Eu também quero conhecer esse Deus aí. Então foi através de atitudes, da presença que ela sentiu que ela foi lá e buscou. Amém. Então essa unção, eu acho que é o que traz toda a diferença. Bom, para a gente finalizar aqui, eu só queria que vocês deixassem um conselho para o pessoal. Esse ano tem sido um ano no qual muita gente está angustiada, com muitos medos, muitas incertezas. Conforme a gente falou no início, né? A gente anda vendo a perspectiva de uma forma terrena, muitas pessoas, e as circunstâncias que estão politicamente, financeiramente, a nossa nação, as pessoas ficam com medo. Me mandam mensagem, ontem mesmo recebi várias na caixinha de perguntas de pessoas falando, Caru, e agora o que vai acontecer? Eu não vou, a igreja vai parar, eu não vou empreender, como que vai ser? E eu respondi justamente, falei, olha, busca uma palavra do Senhor, se você tem essa palavra, vai adiante. Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esse pessoal que está com essa incerteza, com essa insegurança no seu coração. Qual que é a visão que nós temos para o ano de 2023? Bom, uma das coisas que eu tenho aprendido é a confiar em Deus. É entender que Deus está no controle de todas as coisas. Uma das palavras que eu gosto de falar muito é: se Deus está no futuro, você não precisa ter medo dele. Então, quando Deus está no futuro, você não precisa ter medo. É só confiar, é acreditar. É não olhar de uma perspectiva do mundo, mas é olhar de uma perspectiva de Deus, uma perspectiva do céu para a terra. Então, eu acredito que nós precisamos realmente andar sobre a palavra que Deus está liberando sobre as nossas vidas. É como o Hugo falou, né? Toda palavra que Deus libera, né? Essa palavra, ela cria algo. Então, eu acredito nisso. Acho que a gente está vivendo um tempo muito incrível. Eu estava querendo até comentar um pouquinho do que está acontecendo até nas universidades, né? Nossa, eu vi 100 horas,
mais de 100 horas, pessoas adorando a Deus. Deus, buscando a Deus. Algo poderoso está acontecendo, isso é fato. A gente tem visto isso, não somente na igreja local. A gente teve recentemente, semana passada, na verdade, na conferência do Guga. Foi demais. Foi poderoso, mas Glória a algo está Deus. acontecendo, algo no Brasil. E é uma das coisas até que eu queria que o Guga compartilhasse um pouquinho o que ele tem sentido no coração para esse tempo agora. Eu acho que a gente percebe muito a vida pelos sentidos, né? A gente sente. Né? Isso é real, que a gente sente. Estou tocando isso aqui é real. Mas quanto tempo vai durar isso aqui que eu estou tocando? Até a próxima queda. Quanto tempo vai durar esse celular aqui? Até o Jobs lançar um novo. A equipe Steve do Jobs. Jobs, né? Quanto tempo vai durar o teu espírito? Para sempre. Então, muitas vezes a gente está percebendo as coisas apenas pelo tempo, né? Pela matéria. O espírito vai durar para sempre. Eu digo para você, a igreja cresceu no meio das crises. Sim. A gente avançou nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, no Império Romano, no meio do Império Babilônico, e assim sempre foi. Sempre. Nós passamos estações e sempre vencemos. Então, acho que a percepção ela é muito momentânea, muito curta, né? O que eu sinto do Senhor é que Deus quer nos dar uma perspectiva além daquilo que a gente chama de tempo. Deus quer nos dar uma perspectiva a partir daquilo que Ele chama de palavra. Então, aquilo que você falou, você tem uma palavra? Vai na palavra. E se não der certo, continue na palavra. Porque muitas vezes a palavra vai maturar, né, durante o tempo. Então, é ficar com o Senhor e acreditar naquilo que Ele falou e permanecer naquela palavra até Deus revelá-la ou até ela florescer na tua frente. É isso que eu faço. Quando eu recebo uma palavra, independente daí do que, eu estou na palavra. Sim. Isso tem me fortalecido a dar os passos, independente do tempo, das estações, dos momentos, e seja lá o que for. Acho que é isso. Sim. Amém. Bom, pessoal, finalizamos agora mais um episódio, né, do nosso CaroCast. Quero agradecer novamente a presença sua, Guga. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado por esse tempo. Obrigada, Lucas Tel, meu querido e amado irmão. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês e o ministério, que venha alcançando cada dia mais vidas, mais pessoas. Que vocês sejam abençoados, a família de vocês. Obrigada por esse tempo. Obrigada, pessoal. Se vocês gostaram desse episódio, não deixe de compartilhar com mais pessoas. Segue o Gustavo Paiva e o Lucas Tel para acompanharem mais sobre esses assuntos e outros mais. Muito obrigada e até a próxima.